Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da nossa semana e vamos à nossa reflexão de hoje. E hoje nós vamos falar de um ponto assim muito importante e muito comum na nossa vida, que é o preconceito. E você sabe que às vezes o preconceito que nós temos no coração evita com que nós ouçamos a voz de Deus. Muitas vezes Deus está falando, mas o preconceito que há em nós é tão forte que nós nem damos atenção à voz dele, até questionamos aquela voz. E nós vamos ver hoje nessa reflexão que pessoas, povo de Deus, pessoas do seu povo, aconteceu e passaram também por essa experiência. Então, em Atos 10:15, nós lemos: pela segunda vez, a voz falou a Pedro: ao que Deus purificou, não consideres comum, não consideres imundo. Pedro estava com dificuldade em ouvir esta voz. Isso aconteceu na cidade de Jope, ela ficava às margens do mar Mediterrâneo. E foi nessa cidade de Jope também que o profeta Jonas passou por uma experiência semelhante. Ele não deu importância à voz de Deus por causa do preconceito que havia no seu coração. E nessa cidade de Jope, como nós conhecemos a história do profeta Jonas, ele embarcou no navio tentando fugir dessa voz, tentando fugir de Deus que tinha mandado ele para Nínive para levar uma mensagem sua àquele povo, uma mensagem de arrependimento. E ele, com seu orgulho por ser um judeu radical, orgulhoso, porque os judeus, o povo de Deus é orgulhoso, nós somos orgulhosos, hoje somos também o povo de Deus, mas temos orgulho no nosso coração. O profeta Jonas não quis passar essa vergonha, porque ele conhecia a misericórdia de Deus. E ele disse: eu vou lá dizer àquele povo que estão num grande pecado, que se arrependam. E o Senhor, como é muito misericordioso, ele não vai derramar o juízo. Muitas vezes nós queremos que o juízo seja derramado através do nosso coração, dos nossos desejos carnais, do nosso orgulho. Mas o juízo tem que ser de Deus, tem que ser derramado por Deus. E Ele é muito paciente com todos nós. Ele nos alerta de várias formas, Ele nos fala de várias maneiras, até que o juízo realmente caia. Quando nós estamos implacáveis, não queremos realmente ceder e ouvir aquela voz. Então isso aconteceu com Pedro, o apóstolo Pedro, aconteceu com o profeta Jonas, em resistir à voz de Deus por causa dos seus preconceitos. E Pedro estava lá na cidade de Jope, hospedado na casa de Simão, que era um curtidor de couro, e ele teve uma visão. A visão de Pedro era um lençol grande, amarrado nas quatro pontas e cheias de animais impuros. Nós sabemos que na cultura judaica eles têm aquela relação de animais puros e animais impuros, e eles se negam, se abstêm de comer animais impuros. Mas nesta visão que foi Deus que deu para ele, tinha animais impuros neste lençol. E a ordem que Deus deu para Pedro naquele momento, naquela visão, foi: Pedro, mata e come esses animais. Mas Pedro se recusou a fazer. Pedro já era um apóstolo do Senhor e ele teve essa dificuldade em atender a voz de Deus, em ouvir esta voz e obedecer por causa do seu preconceito, porque sendo judeu, ele não deveria comer animais impuros. Mas era Deus que estava mandando, a ordem veio lá de cima. Então, quando nós recebemos uma ordem desse tipo, nós não podemos desconsiderar, porque o que Deus disse para Pedro foi: Pedro, não considere
impuro aquilo que eu já purifiquei. Vocês estão vendo a soberania de Deus sobre todos nós? E a soberania de Deus que estava ali naquela visão que Pedro estava recebendo. Deus já tinha purificado aqueles animais. Pedro não poderia simplesmente se ater a leis judaicas, se ater aos seus preconceitos impregnados no seu coração, que também estão em nós. Temos preconceitos impregnados no nosso coração, devido à nossa cultura, devido à formação que recebemos. Mas se nós começamos a caminhar com Deus, nós vamos ter que apurar os nossos ouvidos espirituais e resistir aos preconceitos que estão cravados no nosso íntimo e obedecer a esta voz de um Deus soberano, de um Deus misericordioso, que transforma, que purifica as coisas imundas em coisas santas. E Pedro teve esta dificuldade naquele momento. Mas imediatamente lá em Jope, onde ele se encontrava, Pedro recebeu mensageiros de Cornélio, rogando que fosse à casa de Cornélio para pregar as boas novas do Evangelho. No domingo passado, nós falamos que o coração de Cornélio já estava convertido a Cristo. E Cornélio pediu para que mensageiros fossem até sua casa para levar as boas novas do Evangelho. E assim como Jonas em Jope tentou fugir desta voz de Deus, e Deus enviou a tempestade atrás dele para que ele se tornasse obediente, Pedro também se recusou a obedecer esta ordem de Deus. Mas o Senhor mostrou para ele que ele já tinha santificado aqueles animais impuros. Então Pedro se dirigiu à casa de Cornélio, e algo maravilhoso aconteceu nesta família e na vida de Cornélio. Cornélio, que já tinha o seu coração convertido a Cristo, recebeu também a salvação para a sua casa. Você quer receber a salvação também para a sua casa, seus filhos, seu cônjuge? Veja os preconceitos que estão no seu coração, que estão impedindo de que Deus atue milagrosamente na sua casa, na sua família. E a partir dessa experiência, sabe o que foi que aconteceu naquele lugar? As portas do Evangelho se abriram para os gentios, para aquele povo que não era judeu, para aquele povo que não era o povo de Deus. Mas Deus, através da sua infinita misericórdia, queria também alcançar não só aos judeus, mas também aos gentios, porque Cornélio era um gentio. E ele foi alcançado pelo Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela salvação do Senhor. Então não queira fugir de Deus, como fez Jonas, não queira contestar ao Senhor, como fez Pedro. Deus não faz acepção de pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. Aquele que já está convertido em seu coração veio de um caminho de pecado, de uma geração de pecado, e recebeu a misericórdia. Então, muitas vezes, quando nós já estamos convertidos, já estamos neste caminho, nós fazemos escolhas: quem será salvo, quem não será, quem deve ser salvo, quem não deve ser salvo. Mas Deus não é assim. Precisamos ter o coração de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele alcançou Maria Madalena, lembre disso, uma prostituta que tinha 7 demônios sobre ela. Ele ama a todos sem distinção de raça ou cultura. E ele comprou com o sangue do seu Filho amado aqueles que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda a nação. Esse é o nosso Deus, o Deus misericordioso, o Deus de Israel, que quer alcançar a todos, independente da sua cultura, da sua nação, da sua língua.
Reflita nessa mensagem e use o seu ministério, o seu dom, sem preconceito no seu coração. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe as nossas mensagens e no próximo domingo estaremos aqui mais uma vez esperando por você. Até lá!